não tem também o lance do Armagedon ser uma região perto, né, no Oriente Médio? Nós vamos levar você lá. E quando você chegar lá e olhar, vai ser o fim do mundo a sua experiência. Como chama lá a região? É o Vale do Jezreel. Isso. Por que lá tem gente que crava que lá eu tenho uma interpretação, não sei se o Sayão vai concordar, eu tenho uma interpretação... Eu acho que não, acho que eu penso diferente dele. Tá. Mas é até bom, eu vou colocar a minha, eu quero ouvir a sua também, sério mesmo. Eu tenho uma interpretação midrástica daquilo ali. O que eu chamo de midrash, né? Ele sabe? Midrash é uma forma de interpretação que os judeus fazem, os judeus da época de Jesus, darash em hebraico, interpretar. Então, o Midrash, por exemplo, é quando você enxerga as coisas na ótica do Messias. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aí no Apocalipse. O Apocalipse fala o seguinte: então vieram os reis que vêm da parte do Oriente, secou o Eufrates para eles virem, e eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Aí você pega o Apocalipse foi escrito em grego, mas essa palavra está em hebraico. Ar, em hebraico, é montanha. Magedon é Megido. Então seria Megido, montanha do Megido. Aí quando você vai lá em Israel, perto do Vale do Jezreel, o Vale de Jezreel é lindo, porque você tem uma montanha aqui, uma cadeia montanhosa aqui, outra cadeia montanhosa, aquele vale enorme ali no meio. Verdinho. E é ali embaixo, inclusive, que Israel guarda. Pior que para o dispensacionalista é um prato cheio, porque é ali embaixo que Israel guarda os caças. Dali, o chão levanta assim, uma coisa, e o caça sai do chão, não sei quantos metros para baixo assim, pode bombardear ali que os caças que não é afetado. Não estão afetados. Então, ali você tem a cidade de Megido. E tem até um livro, agora eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, eu não sei se você... As Batalhas do Megido, eu vou lembrar o nome do autor, porque teve muitas guerras que aconteceram ali. Por exemplo, o faraó Neco, quando veio batalhar, foi ali, Nabucodonosor veio para ali, porque ali, em termos de estratégia militar, é um lugar bom para batalhar, porque é um vale enorme, então dá para 2 exércitos se encontrarem. A partir disso, os que literalizam o Apocalipse, o Armagedon, como sendo uma guerra envolvendo União Soviética, China, contra Israel, Estados Unidos e aliados, imagina que os 2 exércitos vão se confrontar ali no vale... De um lado está a China, né? E do outro lado está o Ocidente. Exatamente. Né? Eu, particularmente, entendo um pouquinho diferente. Eu entendo o seguinte: em primeiro lugar, Megido é uma elevação, porque é uma cidade, a cidade de Megido, tem 18 camadas de ocupação ali, mas não é uma montanha. Mas quando a gente olha na Bíblia, geograficamente falando, às vezes o acidente geográfico tem o nome da região. Por exemplo, Mar da Galileia. Às vezes é Mar de Tiberíades, porque tinha a cidade de Tibérias, né? Mas o nome do mar mesmo é Mar de Kineret, ou Genezaré. Mas chama Mar da Galileia porque fica na região da Galileia. Monte Sinai. É porque fica na península do Sinai. Você está entendendo? Entendi. O Monte Pisga, ou Nebo, é porque fica na região. Moab. Então, qual que é a montanha que fica ali perto de Megido, que pode ser chamada de Monte Megido? É o Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado? Uma guerra do bem contra o mal, simbolizada em Elias batalhando contra os profetas de Baal, que vem o fogo de Deus e consome e tudo mais. Então eu entendo que aquela batalha do Armagedon ali já é a própria vinda de Cristo ali, os momentos exatos ali, últimos, onde ele vem com poder e grande glória para poder dar fim ao mundo e tal. E ali eu não entendo como um conflito histórico, mas como um conflito escatológico, no sentido agora de escatom mesmo, da volta dele. Não é uma guerra entre civilizações. Não, eu particularmente não acredito que é uma guerra entre civilizações. Eu penso que é o momento do juízo mesmo, quando ele vem com a glória dele para botar fim, onde muitos vão querer que os montes caiam sobre eles e implorar a morte e tudo mais, porque o juízo chegou e os remidos vão receber a glória. Agora eu quero ouvir a sua interpretação aqui. Então, o problema do pessoal é que assim, aquilo está escrito porque aquilo faz um sentido no contexto e no ambiente onde ele é escrito. Então, o que acontece? Essa cidade de Megido é a cidade mais importante da terra de Israel do ponto de vista geopolítico. Dali você enxerga tudo. A famosa estrada, que era a Via Maris na época romana, o caminho do rei, passava por lá. Essa cidade é mencionada em 1 Reis 9, versículo 15, como uma das 3 das principais cidades do rei Salomão, juntamente com
Hazor ou Hatzor, né? E também Gezer. Então, quem domina Megido ou Megido domina tudo. Essa que é a questão. O rei Josias, que foi o último bom rei de Judá, morreu nesse conflito de babilônios e egípcios no ano 609 a.C., no final do seu reinado, e aí acabou a época de Judá. Então, Megido sempre foi. Lá, o Rodrigo conhece muito bem, foi achado relíquias arqueológicas importantes dos assírios, dos egípcios. Ela foi muito atacada, 18 camadas diferentes. Porque ali, quem domina ali, domina a região. Então, o que acontece? Apocalipse não é um livro de referências literais. O livro, por definição, é simbólico. Eu vi uma besta que subiu do mar, não é o Godzilla. Isso é simbólico. Não rola. Poxa vida! Entendeu? Poxa, tava tão legal. Então, por que está falando disso? Porque esse lugar evoca essa situação. O que é o Apocalipse? É uma literatura simbólica que fala de um conflito onde não há meio termo na relação entre o bem e o mal. Então, quando o pessoal começa a fazer uma leitura literal, eles perderam que tipo de livro é esse. É como ler uma poesia do jeito que eu leio uma bula de remédio. Não faz parte dessa percepção. E a coisa é tão doida, porque, olha, o Rodrigo está falando de Israel, não sei o quê, mas Israel é desse tamanhozinho, é do tamanho de Sergipe. É pequeno. Esse Vale de Jezreel, a gente fala, né? Até que um dia eu estava lá com o pessoal, eu falei, pessoal, olha o Rio Jordão. Cadê? Ninguém podia ver. Porque eu falei, esse rio só dá para ver pela fé, né? Porque é tão pequeno que é pequenininho, tudo é pequeno lá. Né? Então, o Vale de Jezreel, imagina se cabe o exército chinês no Vale. Mas não, de jeito nenhum. Não cabe, não tem como você botar os supostos atores internacionais para lutar, ainda mais numa época de míssil, de tecnologia militar, drone, você vai imaginar. Então, aquilo é uma referência de um conflito absoluto que vai ter entre o bem e o mal. Não pretende, na minha opinião, estabelecer cronologia de datação. A ideia é a seguinte: toda a realidade sofre porque nós temos a presença do mal no universo. E todas as culturas convivem de boa com o mal. Existe o que a gente chama de uma mentalidade dualista, no sentido que pau que nasce torto, morre torto. Quando um negócio é assim, não tem o que fazer. Os filhos das trevas contra os filhos da luz. Exato. Isso faz parte do pensamento indo-europeu, do mundo todo. Na Bíblia é diferente. Porque na Bíblia diz assim, pessoal, não era para ser assim. Esse negócio entrou por acidente. Então o mal, ele é estranhado, ele é rejeitado, ele é confrontado. E aí que vem a coisa linda. Ele será vencido. Então o pensamento bíblico é um negócio espetacular, porque ele é cheio de esperança. Sabe o que quer dizer para mim o fim do Armagedon? É a derrota definitiva das forças do mal nesse mundo. Então, quando essa vitória final do reino de Deus chegar, aquilo não é uma cronologia, não vai ter mais criança pedindo debaixo do viaduto. Não vai ter mais gente sequestrando pessoa para arrancar o órgão da pessoa. Não vai ter mais injustiça, maldade, crime, porque o reino de Deus vencerá internamente. Exatamente. É a redenção futura. Então, assim, o pessoal acha que o Apocalipse é um videogame. Mas onde está a discordância de mim? Não, é porque você foi por um caminho diferente. Eu não sabia, eu falei eu falei na profetada. Porque eu tô esperando a discordância aqui. Por enquanto eu não tô vendo também. A gente arruma uma. A gente arruma uma, viu? Não seja por isso. Então vou arrumar daqui a pouquinho a discordância. Traz uma coisinha com cara de porco aí que você vai ver a discordância. Ah, é? E esse bem que reina... Você sabe que o Rabino Ravissani veio aqui, né? Veio. A gente fez um episódio histórico mas aí. A pizza teve que vir caché, né? Caché. Aí... Deixaram a calabresa para você, então. Não. É porque é diferente. Não é só questão de não comer a carne de porco, né? Para ele tem que ser a caché. Sem caché. Aí teve que trazer lá do Higienópolis, eu acho. Higienópolis, uma coisa assim. Tudo, de uma pizzaria